observou aquele projeto da aula 8, né? Então, no caso da aula 8, o que a gente tinha? A gente tinha aqueles pontos que foram usados lá no mapa dinâmico e as divisões de cidades da Bahia. Mas veja aqui que é difícil a gente se localizar, mas se eu for me referir a esse grupamento de pontos numa análise, qual que é a cidade que está para cá ou a cidade referência que está aqui do outro lado, a gente precisa dessas referências até para poder fazer uma leitura desses pontos. Então, eu vou diminuir aqui o peso desses pontos dentro do meu mapa, fazendo o seguinte: vamos pegar eles e mudar a simbologia. Eu vou mudar para símbolo simples, por um marcador com tamanho 1 ou 0,8 e mudar a cor aqui para preto. Aí. Então a gente tem uma distribuição dos pontos, claro que eu não estou vendo aí a sobreposição deles e eles podem estar sobrepostos de alguma forma, mas eu consigo ver essa dispersão, tá? Só para a gente ter menos peso visual deles sobre o meu mapa. E aí a gente vai trabalhar agora esses topônimos nessa camada, então os rótulos aqui, não rótulos individuais. Vamos usar aqui o rótulo baseado em regra. Que regra que a gente quer? Bom, eu não quero mostrar todos os municípios. Por quê? Porque se eu colocar em rótulos individuais, vamos aplicar aqui só para ver como acontece. Olha, é muito município com um nome muito grande que vai parecer um em cima do outro. Não é isso que a gente quer, então a gente vai usar um outro tipo de rótulo, que é o rótulo baseado em regra. Nesse rótulo baseado em regra, a gente cria regras de filtragem e utiliza formatações diferentes para cada uma desses rótulos, tá? Então, vamos criar aqui uma primeira categoria, que seria a dos rótulos, com o nome do município aqui, e que tivesse o seguinte filtro. A gente vai buscar lá no campo de valores, nessa camada tem uma população urbana. Vamos. Essa primeira categoria seria onde a população urbana tem mais de 1,0030,123, 1 milhão. Mais de 1 milhão de habitantes. Se a gente testar lá, só tem uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes na Bahia, que é a capital, Salvador, tá? Então, essa cidade ela vai ficar com o tamanho maior lá. Vamos colocar 12 e vamos colocar um semi-bold aqui no estilo, para ficar um pouco mais pesada essa linha. É a cidade mais importante, tá? Buffer não precisa, princípio, posição ao redor do centroide, tá? Não precisa permitir fora, porque tem o tamanho do polígono, tá? Então tem que colocar aqui o permitir fora, a colocação das etiquetas fora dos polígonos, tá? E ok. Aí vamos para uma segunda regra, que seriam os municípios médios, tá? Então eu vou clicar aqui nos 3 pontos e vou, de volta buscar o campo chamado população urbana. Vamos falar que a gente quer que a população humana seja menor que 1 milhão e usar o comando AND para agregar uma outra condição, que tem que ser atendida para que esses municípios sejam filtrados. Menos de 1 milhão e mais, maior, né, então aquele mesmo campo população aqui, ser maior, igual a 100.000. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2. Ok, se a gente testa lá, são 13 municípios que têm a população urbana entre 1 milhão e 100.000 dentro do estado, tá?
E, a gente tem que escolher aqui o valor que vai ser mostrado, vai ser o mesmo nome do município, intervalo de escala, a gente quer que mostre para todas as escalas esses 13 municípios. E, vamos ver aqui o texto, a gente colocou 12, vamos colocar 10 aqui para esse texto e estilo regular, tá? Então, ele tem um peso menor, esse texto que vai ficar sobre os municípios médios, tá? Formatação, posição importante ao redor do centroide, permitir colocação de etiquetas fora do polígono, porque o perímetro aí desses polígonos dos municípios está bem pequeno e pode, comprometer ali a nossa visualização. Eh, esse frase de destaque é bom a gente habilitar, caso seja necessário, porque tem muitos municípios na região metropolitana, né. Formatação, aqui esse quebra de linha, quebrar a linha aos, a gente vai colocar os 10 caracteres, tá. Então, se as palavras, se for uma palavra composta, ele vai fazer, essa quebra. De outra forma, a gente poderia, também colocar aqui, ó, quebrar a linha no caractere e dar o caractere de espaço como um caractere para ser utilizado nessa quebra da linha, tá. O que está ok. Vamos dar um ok aqui. E vamos criar uma última, camada, que é uma última regra, que seriam para o restante dos municípios, tá. Então, nesses, o campo seria população menor que 1, 2, 3, 2, 100.000. O valor é o nome do município. A escala, o intervalo de escala aqui seria entre 1 para 1 milhão até 1 para 500. Então, nessa visualização a gente não vai observar esses municípios, mas quando a gente der um zoom, a gente vai começar a ver eles. Pode deixar em 10 regular, mesma visualização, ter a quebra. É importante aqui na formatação ter o mesmo critério lá de quebra do dos caracteres. A gente tem vários municípios com nome composto, e da posição, certo. Não precisa esse frase de destaque, e essa posição pode ficar ao redor do centroide. Dou um ok e aplico. Note que agora a gente consegue ver lá, ó, alguns nomes, né, dos municípios: Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. Os nomes não estão totalmente legíveis, porque a gente tem essa camada de pontos. A gente pode, é muito densa, né, no litoral, e aí a gente pode, fazer aquela movimentação dos caracteres um a um para visualizar, porque ele tá com essa guia ali, aquela linhazinha que aponta para o polígono de referência, tá. Mas em geral a gente pode, fazer esse ajuste através da movimentação. Ele vai dar uma pode voltar com a outra camada e ver que eu já consigo ver várias cidades, dentro do estado. Veja, Salvador não está legível aí, por causa do fundo, e eu decidi manter ela aqui dentro do continente. Hã, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aquele amortecedor como uma das saídas aí, né. E vou em buffer e marco aqui o buffer, dou um ok, aplicar, e veja que Salvador já está mais enfatizado ali, tá. Então, hã,
os rótulos, eles dependem dessa avaliação do contexto aqui. Então, dependendo das camadas que a gente está utilizando, a gente vai ter uma nova configuração, mas é importante dominar essas ferramentas de mudança do rótulo. Por exemplo, tentar pôr o amortecedor em todos esses rótulos aqui, porque alguns rótulos, como Juazeiro, Barreiras, eles, Vitória da Conquista, que são importantes, acabam ficando muito apagados aqui. Não é a informação principal, mas, é uma informação relevante. Então, às vezes a situação exige que a gente use o recurso lá do buffer em todas as minhas feições para poder ter esse efeito de possibilitar a leitura, né. Sobre os municípios pequenos, então, à medida que a gente vá olhar uma área, menor, aí eles aparecem a partir da escala que foi definida. Então, a gente vai ter essas regras que permitem a visualização em diferentes escalas. Tanto como nos símbolos, a gente pode pegar e, salvar esse estilo, tá. Então a gente tem aqui, ó, o estilo do rótulo, é um dos estilos que estão marcados aqui. Se a gente quiser, a gente pode, gravar só esse estilo de rótulo naqueles mesmos arquivos QML, como a gente fez com a simbologia, e guardar essas regras para uma situação em que a gente tem um mapa similar, sendo criado. Então, todas essas regras que a gente criou uma a uma vão estar disponíveis para a gente. Era por isso, sobre rótulos, e a gente se vê no na nossa aula síncrona na quinta-feira. Um abraço para todos, até lá. Mas tem a mesma função.